Me avisa quando começar, por favor. Perfeito. Obrigado, Victor. Bom, me representando, eu sou Teófilo, sou diretor de debates do GDO. Vim falar hoje sobre a modalidade de Public Speaking. Public Speaking, a tradução para o português, ela fica falar para o público, né, falando para o público, e eu acho que o nome ele é bastante intuitivo. Ao contrário do parlamento britânico, que ele visa reproduzir aquilo que acontece numa discussão política e parlamentar, ou seja, há uma proposta e lados que apoiam ou se opõem a essa proposta, o public speaking ele tem mais a ver sobre como o orador, nesse caso, não o debatedor, ele fala com um interlocutor, né? Ele veicula a sua mensagem. Ele tem particularidades que são bastante diferentes e nós vamos trabalhar hoje um pouco com elas. Por que nós estamos fazendo essa formação? Eu sou, além de diretor de debates, eu sou hoje o gestor responsável pelo núcleo de oratória do GDO. Muitas pessoas elas vêm ao GDO procurando desenvolver as suas habilidades de oratória e de retórica. O parlamento britânico ele ajuda muito também a isso, mas ele tem um enfoque muito maior na produção de um discurso mais científico, né? Um método de como se chega ao melhor argumento e se produz, portanto, a verdade. O public speaking não se preocupa tanto com esse tipo de coisa. O public speaking, na verdade, ele fala mais sobre como as mensagens elas precisam chegar para serem melhor recepcionadas pelo seu orador. Se vocês já tiveram um discurso de parlamento, num debate de parlamento britânico ou assistiram alguma gravação, vocês já viram que as pessoas elas costumam falar muito rápido, ou elas gaguejam, ou elas se perdem e voltam e vão, e, no entanto, isso não afeta a avaliação delas, porque não é o objetivo daquela modalidade. Nessa modalidade, a forma com que o discurso ele acontece é muito importante. Antes de continuar as minhas referências, eu fui orador mestre iniciado no Quinto Gaúcho, em setembro do ano passado, e no primeiro plenário, em novembro do ano passado. Fui orador mestre do terceiro Campeonato Baiano, que aconteceu recentemente. Sou orador mestre do campeonato que está para acontecer na semana que vem, que é o quarto Rio Open, e fui finalista do primeiro campeonato de oratória Roberto Farino, fui finalista do 11º campeonato temático de debates, fui finalista do quarto campeonato temático de relações internacionais e fui finalista agora, por último, do primeiro campeonato nacional epílogo de public speaking. Vocês viram que eu sempre falei finalista, né, e nunca campeão. É muito difícil realmente ir bem no public speaking. Ela é uma modalidade que exige muito treino, ao contrário do que se pensa. As pessoas elas tendem a pensar que o public speaking é uma modalidade muito subjetiva, e não. Eu vim mostrar para hoje, para vocês, que na verdade nós temos critérios objetivos que podem nos ajudar a melhorar a nossa capacidade de falar. Perfeito? Falando um pouco mais sobre o public speaking, vocês vão notar, e eu acho que isso é a tônica, que essa modalidade ela não é tão grande no Brasil hoje ainda. Né? Ela é uma modalidade razoavelmente nova, né? O primeiro campeonato de public speaking no Brasil aconteceu somente em 2018, e é só a partir de 2023 que nós temos uma nacionalização de critérios de avaliação. Ou seja, até 2023 não se tinha como certo ainda como se avaliar um discurso dentro dessa modalidade. Hoje, os critérios eles já são bem mais difundidos, eles já são aplicados de uma maneira bem mais eficiente e, portanto, eu acho que as competições elas tendem a estar ficando cada vez mais ricas. Perfeito? Nós temos alguns manuais, para cada campeonato a gente faz protocolos técnicos e tudo mais, eu posso disponibilizar depois para quem tiver interesse, basta me pedir, certo? Falando sobre o public speaking em si, né? Primeiramente, a gente avalia alguns critérios quando estamos falando de public speaking. Primeiro, não há propriamente uma moção. É de vez em quando um tema ou uma referência pelo qual nós devemos falar. Mas a ideia toda é que nós possamos falar sobre qualquer coisa. Qualquer coisa pode virar um discurso. Se no debate a gente tem que provar a relevância daquilo que a gente está querendo argumentar,
No public speaking, não necessariamente a gente tem que provar a relevância daquilo, porque a relevância não importa. A gente pode falar tanto sobre um copo d'água, quanto sobre uma relação parental, quanto sobre uma guerra. E todas essas coisas, elas podem ser trabalhadas a partir de certos critérios. É importante perceber que, quando nós vamos fazer um discurso, existem 3 coisas que são levadas em conta. A primeira dessas coisas, e é o que a gente acaba trabalhando mais no BP, mais nos debates, é o logos, né? A ideia que se quer passar e como se constrói ela a partir de relações lógicas, de construção, e etc. As outras 2 coisas eu julgo que acabam sendo mais importantes, porque são coisas que a gente acaba não vendo dentro dos outros modelos, né? Que é o ethos e o pathos. Ethos é quem fala. A pessoa que fala um discurso, ela tem também influência sobre como o discurso ele é recebido. Percebam que, se eu faço um discurso sobre direito civil, as pessoas elas recebem esse discurso de uma maneira, e eu tenho mais ou menos credibilidade, mais ou menos engajamento da plateia, do que, por exemplo, se for um professor titular da URGS, que vai dar essa mesma palestra, com as mesmíssimas palavras. A forma como se recebe o discurso varia, né? E também varia dependendo de outros aspectos que não sejam personalíssimos, né? Mas, por exemplo, a minha postura no momento em que eu falo influencia na forma como as pessoas elas recebem. Por exemplo, se eu estou dando uma mensagem e eu estou posturado, falando de maneira direta, de uma voz calma, uma voz impostada, ou se eu estou falando com mais desleixo, com as mãos nos bolsos e os ombros caídos. A forma como eu falo, ela influencia, né? Às vezes, inclusive, mais do que as coisas que eu falo. Isso deveria ser preocupante, mas não vem ao nosso caso, no momento, ao menos, fazer uma crítica sobre como as pessoas recebem isso. Depois de entender que a forma como o orador se apresenta influencia o discurso, é importante entender também o pathos. O pathos é sobre como as pessoas que recebem esse discurso elas entendem, elas aprendem, elas absorvem aquilo que está dito, né? Vocês concordam comigo que, por exemplo, eu estou aqui dando uma formação sobre public speaking, né? Vocês são pessoas que estão interessadas em entrar dentro de um grupo de debates. Vocês concordam que o mesmo discurso que eu faço para vocês e um discurso que eu faço para a minha turma na faculdade que não quer entrar no GDO, ele é recebido de maneira muito diversa. Se eu vou no Tribunal de Justiça e faço esse mesmo discurso, ou se eu vou no hospital, onde as pessoas estão esperando para serem atendidas, subo num palquinho e faço esse mesmo discurso, ele vai ser recebido de diferentes maneiras. Agora, por exemplo, vocês podem estar entusiasmados, eu espero que estejam. Se eu for no hospital e fizer isso, as pessoas provavelmente vão me atirar uma cadeira na cabeça. Não é aquilo que elas querem ouvir. Aquele não é o ambiente para o meu discurso. Então, tópicos como a partir da plateia, do lugar e dos ânimos que estão permeando aquele lugar, eu tenho que mudar a forma como o meu discurso é feito. Esse tipo de coisa é visto também dentro do public speaking, num modelo um pouco mais específico, eu já apresento-os para vocês. Antes de começar a apresentar critérios propriamente dito, alguém tem alguma dúvida? Não. Perfeito. Quem julga o public speaking? Essa é uma pergunta bastante interessante, porque depende, né? Claro, quem julga a modalidade de public speaking é sempre um orador mestre, mas que persona esse orador mestre ele toma para si, né? Se nós estamos falando, por exemplo, do parlamento britânico, e eu vou fazer essas interrelações constantemente, eu peço que me desculpem se ficar enfadonho, mas é para que vocês que já tiveram essa formação ontem possam absorver de maneira analógica, né? Ou seja, lá é dessa maneira, aqui funciona mais ou menos parecido, com mecanismos mais ou menos parecidos, então é mais fácil de entender. Quando a gente fala do parlamento britânico, nós temos a figura do cidadão médio bem informado. Esse cidadão médio bem informado, ele é uma pessoa que tem muito conhecimento sobre o modelo de debate, que tem
um conhecimento vasto, mas não profundo sobre as coisas que acontecem no mundo, e que tem um conhecimento vastíssimo sobre lógica, né? Ele não é de nenhum lugar em específico, ele não tem nenhuma ideologia política em específico, e ele pode ser convencido pelos argumentos que vocês fizerem, contanto que eles sejam lógicos, né? No public speaking, isso varia. E varia por quê? Porque percebe que se eu faço um argumento lógico aqui no Brasil, no BP, e eu faço esse mesmo argumento lógico lá nos Estados Unidos, ou no Japão, ou em qualquer outro lugar do mundo, esse argumento lógico tendencialmente continua a ser lógico, não é? Só que, quando a gente fala de public speaking, como eu falei, a postura, a forma como a gente faz as nossas elocuções, elas importam. Ou seja, se eu falar da mesma maneira que eu falo aqui no Brasil, lá no Japão, em um campeonato de public speaking, talvez a forma como eu faço, por questões culturais, não seja tão bem recebida. Porque lá eles têm uma maneira diferente de discussão. E isso importa bastante. Porque, de novo, quem recebe a mensagem também importa para a forma como a mensagem ela se constitui no mundo, não é? Não só isso, né? Aqui no Brasil, o orador mestre que vai nos avaliar, ele provavelmente tem uma forma standard de nos avaliar, mas se nós formos para um modelo de cenário, que eu explicarei depois, no modelo de cenário existe um público determinado para o qual a nossa mensagem está sendo vinculada. E isso faz com que esse público em específico ele receba de uma maneira diferente com que o público médio receberia essa mensagem. Esse tipo de análise ela é bastante interessante, bastante importante para quem quer desenvolver a sua oratória, né? Às vezes a gente pensa que a oratória é fazer um discurso, e principalmente nós do direito temos essa impressão de que a oratória é fazer um discurso com vários latinismos, com uma voz que inspire confiança ou sapiência ou qualquer coisa do tipo, são gestos calculados, quase como se nós fôssemos algum tipo de cantor de ópera ou coisa do tipo. Então, a oratória ela é muito mais ampla do que isso, e ela é um estudo que requer nuances de caso a caso, né? Então, não esperem que eu venha aqui e ensine vocês a fazer o mesmo discurso que, por exemplo, algum advogado famoso fez na tribuna do STF, porque essa não é nem de longe a minha pretensão aqui, certo? Isso dito, dentro da categoria, os discursos, e agora entrando, né, em como são esses discursos, eles variam de tempo. Nós temos rodadas classificatórias e depois rodadas eliminatórias. As classificatórias todos competem, as com maior pontuação passam para as rodadas classificatórias. Para as eliminatórias, perdão. Na rodada classificatória, os discursos, em média, têm 3 minutos. Então, é pouco tempo, às vezes é muito tempo, depende de que tipo de material tu tem para fazer o teu discurso. Ao longo desses 3 minutos, tu vai poder fazer o teu texto da melhor maneira possível. Se passar desse tempo, provavelmente vai ter alguns descontos. Nas finais, são 5 minutos, mas se passar do tempo, aí é eliminado, não se pode passar desse tempo nas finais. Acho que essa parte é mais burocrática, não é muito o que eu quero de forma qualquer tratar aqui. Acho que os critérios em si de análise, eles são mais importantes, né? Antigamente, no public speaking, a gente tinha uma escala de pontuação, eu não sei se vocês viram ontem com a Manuela a escala de pontuação do Parlamento Britânico, mas ela vai de 50 a 100 pontos, então um discurso pode performar de 50 a 100 pontos, um discurso médio ele tem uns 75, mais ou menos, né? No public speaking tem algo parecido, né? No public speaking, os discursos vão de 0 a 15 pontos em cada categoria. São 5 categorias de análise. Então, cada categoria ela pode performar de 0 a 15, e aí se faz uma média aritmética para obter a nota do discurso. Quais são essas 5 categorias? Essas 5 categorias, elas têm aspectos que são físico-corporais, elas têm aspectos que eu chamo daí de um aspecto patológico e tem um aspecto
Hã, lógico, tá? Eu vou começar com os físicos corporais, acho que são os que mais interessam, na verdade. Os físicos corporais, eles se dividem em 2. Pessoal, vocês podem me interromper, levantar a mão se precisar, tá? Eu só não sei se eu tinha falado isso. Os aspectos físicos, eles se dividem em 2. São linguagem não verbal e voz e fala, né? Percebam, é, e de novo, isso vai muito do meio, né? Eu posso achar que a melhor maneira de fazer o meu discurso é parado, orando, como eu estou fazendo aqui para vocês em alguns momentos, durante a nossa apresentação. E eu estou aqui falando, 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 falando. Esse discurso pode ser interessante, mas se vocês já viram aqueles vídeos, por exemplo, do professor Clóvis de Barros Filho, que ele dá aulas que são bastante enérgicas, e ele vai falando as coisas dele, e as mãos dele vão para cá, e as expressões faciais dele, e é não sei o que, não sei o que, não sei o que. Isso gera outro tipo de impressão. Como avaliar a linguagem não verbal de um discurso? Eu acho que é a grande questão, né? Quando a gente fala ao menos no public speaking, a gente tem a ideia de que cada aspecto do nosso discurso, ou seja, tanto aquilo que se fala, como se fala, a entonação da voz e do corpo, eles precisam ajudar a transmitir a mensagem, né? É como se a mensagem ela fosse algo fora do discurso e que com o discurso por todos os nossos meios, a gente ajuda e dá um empurrão a ela, para que ela vá, 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 vá até quem precisa ouvir, né? Ou seja, cada característica ela precisa ajudar o discurso a sair. Vejam, por exemplo, que se eu estou falando de algo que é muito sério, eu preciso adotar uma postura que seja mais grave. Por outro lado, se eu estou falando do Brasil ganhar o Hexa, eu não posso adotar uma postura grave, eu tenho que ser alegre nos meus gestos, nas minhas expressões faciais, porque isso ajuda a pessoa que está recebendo a mensagem a entender que eu estou falando de algo alegre, de algo enérgico, de algo que é para se comemorar. Se eu estou falando de um texto que eventualmente eu tenha vergonha, eu tenho que, sabe, demonstrar que eu tô com vergonha. Porque as pessoas elas não têm como adivinhar. Pode falar, Alexanderson. A linguagem não verbal, ela é quantificada ali no parlamento britânico, ou não? Não, o public speaking e o parlamento britânico, eles são modalidades separadas, né? Eu faço analogias só para que fique melhor de se trabalhar. A linguagem não verbal é um critério puramente do public speaking, né? No parlamento britânico, isso não é avaliado. No parlamento britânico, a única coisa que é avaliada é a qualidade dos argumentos de vocês. Perfeito, obrigado. Capaz. Quando precisarem, podem falar. Alguma dúvida sobre a linguagem não verbal? Vocês vão vendo que conforme a gente for passando pelos requisitos, pelos aspectos, eles vão acabar se confundindo uns com os outros e vão formar uma grande engrenagem, né, para que o discurso ele funcione. Para isso, agora, o próximo aspecto físico é a voz e fala. Da mesma forma como a linguagem não verbal, a voz e fala, ela precisa comunicar, né? Ah, e eu esqueci de falar, voltando um pouco o disco, né? Quando a gente fala de linguagem não verbal, existe a linguagem não verbal que não ajuda nem atrapalha, ela provavelmente está no meio da faixa, ali, num 7, 8 de 15, que é a pessoa está falando aqui e ela tem uma linguagem não verbal, alguma coisa assim, mas ela não ajuda muito no discurso, ela não desenvolve, ela não atrapalha, não te incomoda, mas de forma alguma ela ajuda a veicular a mensagem, provavelmente é um 8. Se a gente tem uma linguagem não verbal que ela atrapalha realmente, eu estou aqui falando e eu estou falando daquela mãe que eu amo e que eu estou muito feliz porque ela fez um bolo para mim e eu estou aqui contido, nem parece que bolo é gostoso ou qualquer coisa do tipo, isso é detrimental. Por quê? Porque isso incomoda a pessoa.
que está assistindo, né? Não é só que ele não ajuda, mas ele atrapalha. Se os meus gestos eles chamam a atenção em demasia e não corroboram para a mensagem que eu quero passar, eles acabam não só não servindo, como passando mensagem às vezes errada. Falando sobre voz e fala, e aqui eu estou passando muito a grosso modo pelas coisas, tá, pessoal? Depois, quem tiver interesse aí, a gente pode falar mais sobre o public speaking. Sobre voz e fala, existem algumas coisas, né? Tom, modulação, velocidade, audibilidade. Então, por exemplo, a gente tem tons mais agudos ou graves que a gente pode usar de acordo com o discurso que a gente está usando. A velocidade com que a gente fala é importante e, principalmente, né, fazer modulações ao longo do nosso discurso é algo importante. Vocês já devem ter tido, eu acho que é uma experiência meio comum de todo mundo, né? Ter aquela professora que pega o livro didático e começa a ditar a matéria, sabe? E é um negócio assim, bah, do mais chato do mundo, que ela começa, porque as células eucariontes não são. Se tu não dorme, assim, tu garra um nojo da aula que é incrível. A mesma coisa vale para o discurso. Se o discurso ele acontece o tempo inteiro no mesmo, por mais que tu tenhas uma voz boa, esse era um problema que inclusive eu tinha, né? As pessoas falavam: "Olha, tua voz é muito clara, o teu tom é audível, dá para entender, mas tu não muda". E aí tu passa os 3, os 5 minutos do teu discurso falando na mesma intensidade, no mesmo tom, e é insuportável. Então, modulação na voz ela é importante. Por quê? Da mesma forma como os nossos gestos, eles precisam ocupar espaço, eles precisam mudar, eles precisam se adaptar ao meio, a nossa voz igualmente. E aí, pegando de novo, né, aqueles exemplos, se a gente for dar a notícia de que o Brasil ganhou o Hexa com essa voz, ou as pessoas não vão entender, ou vão achar que tu tá fazendo uma piada. E de muito mau gosto. Da mesma forma, se eu chego animado e falando para vocês que a minha mãe morreu, batendo na madeira, isso não dá certo. Assim como os nossos gestos, eles precisam transmitir aquilo que a gente quer, a nossa voz, ela precisa acompanhar o sentido da nossa frase, do nosso discurso, certo? Eu acho que essa da voz e fala, ela acaba sendo muito parecida com a linguagem não verbal, mas mais do que isso, né, eu acho que ela acaba sendo até mais simples de se entender. Todo mundo já parou e prestou atenção sobre a modulação de voz, sobre o tom de voz de uma pessoa que estava discursando, nem que fosse para dizer, bah, tá me dando sono. A linguagem não verbal, eu acho que é uma coisa que a gente acaba percebendo menos e realmente a gente só percebe se a gente está olhando com um olho pouco atento, né, a esse tipo de situação, a gente só percebe uma linguagem não verbal que nos causa incômodo quando é realmente um baita incômodo, né? Por isso eu acabo falei mais desse aspecto. Esses são os dois aspectos físicos, né? Porque eles têm a ver sobre como fisicamente a gente exterioriza o nosso discurso, por gestos, por expressões, pela voz. O próximo, eu vou apresentar. Pode falar, Thiago. Uma pergunta. Pelo fato da. Tá me ouvindo? Sim, pode falar. Tá. Pelo fato do aspecto físico verbal ser mais perceptível, ele vale mais na hora da avaliação? Ou é Tu diz que todos os aspectos eles valem a mesma nota, né? Tipo, a linguagem não verbal ela vale 15, a voz de fala vale 15, os outros atributos valem 15, todos iguais. A única coisa que a gente vai ter é, eventualmente, uma dificuldade maior ou menor de se avaliar. Mas aí confia no orador mestre. Certo. Beleza? Tanto de avaliar quanto de melhorar, né? Eu acho que eu tinha alguma dificuldade com linguagem não verbal. Eu não sei se vocês estão me olhando nesse quadradinho, por exemplo, eu estou aqui preso num quadradinho.
mas não sei se vocês conseguem me olhar de uma forma mais ampla. Mas, por exemplo, eu, quando ia nos campeonatos, eu tinha alguns feedbacks bastante negativos em relação à minha linguagem não verbal, porque ela contribuía pouco e porque eu tinha alguns problemas, né? Um problema, por exemplo, é a pendularidade, incomoda, dá náusea, né? A pessoa que está falando aqui e é pendular o tempo inteiro e fica aqui, né? Tipo, tu não é um boneco do Mortal Kombat. Outro aspecto que era ruim, por exemplo, na minha linguagem não verbal até eu começar a trabalhar, era a bilateralidade. Bilateralidade é, se, por exemplo, eu estou falando com vocês aqui com essa mão e eu estou gesticulando com ela, vocês percebem que a minha outra mão está morta? Ela incomoda. Por quê? Porque, por que caralho essa mão está parada aqui? Ninguém entende, sabe? Ela só está parada. Mesma coisa se eu botar essa mão no bolso, também fica estranho, a não ser que seja momentaneamente, eu quero passar uma impressão. Por exemplo, se eu quero passar vergonha e eu boto a minha mão no braço, vocês percebem que por um momento pode ser bom para o meu discurso, agora se eu passo meu discurso inteiro com a mão no braço, isso pode ser negativo, né? Então, esses são coisas que a gente vai melhorando, e eu acho que a linguagem não verbal ela é bem fácil de se perceber os nossos erros e melhorar. A voz de fala é um pouco mais difícil. Eu, inclusive, eu tenho apanhado um pouco, porque eu tenho dificuldade de modular minha voz de fala e passar diferentes emoções. Eu falo normalmente sempre nesse mesmo tom que eu estou falando com vocês agora, e as variações que eu faço são mínimas, sabe? Então, eu considero que existe essa dificuldade mesmo, sabe? De aprimorar, porque é mais difícil perceber onde que está o erro que tu tem que mudar a pecinha. Enfim, detalhes. Prosseguindo. Os dois próximos aspectos, eles fazem relação ao texto, né? Quando a gente vai fazer um discurso, a gente tem um texto. Esse texto pode ser inventado na hora ou pode ser previamente planejado. E aí, nós temos dois aspectos que dizem relação ao texto. Um é conteúdo, o outro é engajamento. Perdão, engajamento não, é estrutura. Engajamento é só depois. Eu acho que eles estão bem entendíveis pelos próprios nomes, né? Estrutura é a forma como tu aloca os elementos do teu texto, e o conteúdo é esses elementos per si, né? É a forma como tu recheia isso. E aí, percebem que tem diferentes formas de se fazer conteúdo e existem conteúdos os mais diversos, né? Por exemplo, eu, nesse último epílogo, eu fiz um discurso na semifinal que era sobre a vida do Manuel Bandeira, um discurso de 3 minutos. E eu peguei como conteúdo, eu peguei um livro que eu tenho dele, peguei algumas poesias que eu lembrava, tirei alguns versos e fiz um discurso contando a vida dele e o problema de saúde que ele teve, que acompanhou ele a vida inteira, e eu ia colocando esses versos de maneira estratégica a remeter a esse autor. E eu nunca falava o nome dele, né? Foi uma jogada que eu acho que foi um pouco arriscada para uma semifinal, porque eu dependia que a pessoa que estivesse me avaliando conhecesse o Manuel Bandeira e entendesse a sacada que eu queria dar. Mas, enfim, deu certo. Aí, né, time que está ganhando não se mexe. Mas o conteúdo ele pode ser o mais diverso, né? Eu vi pessoas fazendo conteúdo sobre filmes, sobre livros, sobre música, sobre uma situação que acontece no cotidiano das pessoas, sobre uma lei, sobre N coisas. Tudo pode ser um conteúdo, tudo pode rechear. Só que o conteúdo, ele precisa ser bem trabalhado, né? Ele precisa cumprir o seu papel. Então, se eu estou fazendo um discurso e eu só jogo um conteúdo no meio que ele não se conecta, com o que eu estou falando, e dois, com a pessoa para quem eu estou falando, esse conteúdo não serve para nada. Na verdade, ele distrai, né? Ele tira a atenção. E aí ele é um conteúdo ruim. E a estrutura a estrutura eu acho que é um aspecto um pouco mais complicado, porque ela envolve tu ter a capacidade de escrever, de pensar num discurso que ele envolva, né? Porque tu podes fazer discursos que sejam discursos muito bons, mas que não envolvam, que não te deixem com aquela dúvida ou que não construam a tensão que tu precisa para chegar naquele ápice que vai fazer com que o observador ele pense, é verdade.
e não fixe aquilo na memória, não leve para casa, não abstraia nada daquilo que tu disse, sabe? Então, a estrutura, ela é determinante. Eu posso ter uma ótima voz, eu posso ter uma linguagem não verbal fantástica, mas se a minha estrutura, ela não se faz entender, a pessoa, ela vai, é como se ela estivesse olhando um grande discursador em outra língua. Ela vai achar um discurso lindo, ela vai achar um discurso maravilhoso e não vai levar nada para casa dele. Então, a estrutura, ela tem que ser muito bem pensada. Eu gosto de imaginar a minha estrutura como se eu fosse contar um pequeno conto, né? Então, o conto, ele tem aqueles momentos de introdução, de problema, de crescente, de ápice da crise e de resolução, sabe? Ou eu posso fazer o contrário, eu posso, por exemplo, imaginar o meu discurso de uma maneira em que ele comece já da pior maneira possível, e aí ele vai pouco a pouco se tornando leve, 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 leve. Se a minha intenção for que a pessoa que está me escutando saia do discurso, saia da sala tranquila. Porque às vezes ela chega ansiosa, enervada, às vezes ela chega com um problema que aperta o peito dela, e eu digo, não, sim, as coisas elas são terríveis, Deus está morto, o mundo é uma porcaria, mas olha, se a gente for olhar, que bonito é o desabrochar de uma rosa na primavera, né? Que bonito, e contra tudo e contra todos, né? Porque atrás tem um inverno que queima toda a grama, todas as plantas, à frente tem um sol que faz murchar, um sol que queima também, e naquele espaço de tempo, uma rosa achou espaço, tempo, disponibilidade e pensou, e se eu nascer? E que coisa bonita foi aquela. Percebe como, né, aqui a gente já mistura conteúdo, né, mas aqui a gente tem um conteúdo que fala sobre as estações, a gente tem um conteúdo que fala sobre a rosa, a gente tem uma estrutura que cria um ápice de tensão no começo e vai, como fosse uma ferradura, né, ele vai aliviando e entra em outro ápice, mas um ápice do outro lado, daí não um ápice negativo, um ápice positivo. Esse tipo de pensamento sobre como veicular a mensagem, ele é muito necessário. Porque senão a mensagem ela pode chegar toda errada para a pessoa que está nos escutando. E, por último, eu acho que é um critério que, para falar a verdade, para mim sempre foi um grande mistério. Esse critério é o engajamento, é o quinto critério. Né? Então, nós temos linguagem não verbal, voz e fala, conteúdo, estrutura e agora engajamento. O engajamento, para mim, sempre foi uma dificuldade muito grande, porque é sobre como as pessoas elas engajam e sentem vontade de te escutar falar. E aí, sempre que eu parava e pensava, por que as pessoas elas não estão engajando comigo? Ah, é porque o meu conteúdo não está bom. Ah, é porque a minha estrutura não está clara. É porque a minha voz não foi audível, foi chata. É porque a minha linguagem não verbal foi nervosa demais. Sempre me pareceu que foi um critério que ele era subordinado a outro. Mas com o tempo eu parei e percebi que, na verdade, não era bem por aí, né? Porque eu posso ter um discurso que ele é estruturalmente ótimo, eu posso ter um discurso que ele tem conteúdos magníficos, assim, eu posso ter um discurso que eu fale de uma maneira exemplar e tenha expressões faciais as melhores. E ainda assim não vai gerar engajamento. E isso eu acho que tem muito a ver sobre como o public speaking é uma conversa, né? É, uma crítica que me faziam no começo, eu sempre gosto, porque eu acho que as críticas que me faziam no começo eram críticas muito boas, sabe? Então eu sempre gosto de relembrá-las. Mas eu sempre tive aquela mania, que eu já falei que toda pessoa de direito tem, de fazer discursos imposturados e bonitos, porque eu achava que public speaking era ser como um Getúlio Vargas, falando brasileiros e brasileiras. E não é sobre isso. O public speaking, a função dele, o objetivo do public speaking é ensinar vocês a falar com pessoas. Então, falar com uma plateia. Talvez sim, talvez seja uma plateia. Mas talvez
Talvez o public speaking te ensine a falar com o teu amigo. Talvez o public speaking te ensine a falar com um estranho na rua. E tu não vai falar com um estranho na rua, tu trombou com a pessoa, assim, cruzando aqui a Rua da República, na Cidade Baixa, e vai dizer, brasileiro! Não, não é isso, não se trata sobre isso. O public speaking, ele se trata sobre se fazer entender, e se tu discursa sempre dessa maneira, tu não se faz entender. Por isso que o engajamento ele é muito importante. O engajamento ele é sobre procurar elos entre o orador e a pessoa que está ouvindo. Procurar convergências e trabalhar essas convergências com a estrutura, o conteúdo, de forma que eu encontro o porta de entrada para que o meu discurso atinja a outra pessoa em cheio, sabe? Então, é como eu estou fazendo um discurso aqui e eu quero falar sobre o tempo, sobre a maleabilidade do tempo. E eu falo, vocês já notaram como um dia com a pessoa que a gente ama e passa 2, 3, 4, 5 dias passam e uma aula às vezes leva tanto, tanto, tanto tempo. É por isso que às vezes eu fico pensando e eu queria estar dentro daquele poema do Mário Quintana, em que ele fala, olha, quando se viu já são 6 horas, quando se viu já é sexta-feira, quando se viu passou 60 anos, porque se passou assim, assim, assim o tempo, quer dizer que ele foi muito bem gasto com as pessoas que eu mais amei nessa vida. Percebe como no começo do meu discurso, antes de engatar a poesia, que sabe-se lá se a pessoa conhece, antes de qualquer coisa, eu criei uma situação e eu lembrei a pessoa com quem eu estou falando de uma situação que provavelmente ele viveu. Por quê? Porque a maioria das pessoas foi para a escola e a maioria das pessoas tinha na escola uma matéria que odiava. Isso é indiscutível. E a maioria das pessoas também tem uma pessoa que ama. E, normalmente, o tempo com a pessoa que se ama passa nos astrais. A pessoa provavelmente já teve essa impressão que tu. Às vezes, ela nunca parou para pensar sobre isso. Estabelecendo esse vínculo, é muito mais fácil de tu fazer com que a pessoa ela preste atenção, porque ela para, pensa, eu já passei por isso. O que será que esse cara tem a dizer sobre a situação que eu passei? E aí ela ouve. Fazer com que a pessoa ouça é o primeiro passo para o teu discurso ele ser bom. Afinal, se uma árvore cai no meio do deserto sem que ninguém a ouça, essa árvore nunca caiu. É mesmo possível que ela nunca tenha existido. Perfeito? Esses são os 5 critérios de avaliação do public speaking. Alguém tem alguma dúvida até então? Pode falar, Roberto. Boa noite, parabéns pela tua fala. Como eu não vi, não participei da primeira call, a minha dúvida em relação aos temas, às pautas, como funciona a seleção. Perdão, a seleção dos temas de public speaking? Exatamente, dos debates, eu não participei do primeiro, então, tipo, são selecionados na hora que a gente fica sabendo ou antecipadamente? Isso. Contexto, né? Eu não entendi bem se você está falando do BP ou do Public Speaking. Do BP, eles são na hora, tu pode assistir depois. A formação ela foi disponibilizada nos avisos gravados, né? Do Public Speaking, eu vou entrar nisso agora. Então, segura. Vamos lá. Se nós não temos nenhuma dúvida sobre os critérios de avaliação, pode falar, Alexanderson. Eu sou da área do marketing e geralmente a gente utiliza o gancho para chamar atenção, mas daí o que a gente quer comunicar, a gente é totalmente aquém do gancho. Isso é correto de fazer nessa forma que tu está falando? Tchê, é difícil falar assim. A gente tem que estabelecer uma divisão clara, né? De novo, o que eu sempre falo para as pessoas é, a gente utiliza no GDO modelos competitivos. Esses modelos competitivos, eles funcionam a partir de certas regras, mas a gente tem que lembrar que eles não são, senão, ferramentas para que a gente atinja o nosso objetivo final. Dentro do public speaking, se tu usas, por exemplo, um gancho e depois um conteúdo que ele é desvinculado,
provavelmente tu perderia pontos em estrutura. Por quê? Porque eu não entendo onde que uma coisa liga com a outra necessariamente, sabe? A gente sempre tenta primar no public speaking por um discurso que ele seja coeso, de cabo a rabo. Isso, no entanto, não vou dizer que na oratória, enquanto, né, vasta área do conhecimento, e principalmente no marketing, que tu, por estares no meio, deve entender bem mais do que eu não vou dizer que isso seja errado. Percebe? Então, no modelo, eu creio que isso perca alguns pontos, mas na oratória pode ser também alguma coisa, algum artifício útil. Respondo mais ou menos a sua pergunta? Perfeitamente, muito obrigado. Capaz, precisando, pergunta. Se não temos mais dúvidas, vou seguir então a falar sobre como são escolhidos, afinal, os temas dentro do public speaking, de que forma são esses temas, né? Eu vou adiantando. Pode falar, Júlia. Desculpa, eu apertei errado ali. Não, eu tenho uma dúvida prática, se tu tem alguma dica para mim do discurso, alguma dica prática. Não sei, sem que talvez fuja um pouco do óbvio, tipo leitura em voz alta, dar cara a tapa mesmo nos debates, mas alguma coisa mais específica que tu tem usado para melhorar a tua... Para melhorar a oratória no geral, assim? eu digo a voz. A voz, tá. A voz, Perfeito. especificamente. A voz, pois é. Como eu falei, eu estou ainda num processo. A minha voz ela não é boa, minha voz ela é mediana dentro do public speaking, né? Como eu falei, eu tenho algumas dificuldades de modulação com ela, com as quais eu estou trabalhando. Inclusive, acabei de lembrar que isso está ficando gravado. Eu espero que daqui a um tempo, quando eu veja isso, minha voz esteja melhor. Mas o que eu tenho feito para tentar trabalhar com a voz é tentar discursar, ler com uma entonação que ela seja totalmente diferente da que eu sempre leio, né? Eu tenho essa entonação meio média, então eu pego um texto e aí sempre, né? Leitura em voz alta e tal, mas eu sou um grande fã dos clássicos. Eu acho que os clássicos, eles tendem a funcionar, há uma razão pelas quais eles são clássicos, percebe? Então, eu pego, por exemplo, eu estou lendo ali Os Miseráveis do Victor Hugo. Eu pego e, em vez de ler com essa entonação com a qual eu sempre leio, que é a entonação de, o Jean Valjean pegou e foi a não sei aonde encontrar a Cosette. Muda, sabe? Muda. Chora. Chora. Tenta chorar, sabe? Faz. Porque o Jean Valjean, ele foi, então, pegou a Cosette. Não sei, eu sinto um pouco de vergonha agora. Mas, porque normalmente eu faço isso sozinho, né? Vocês têm que entender também o meu lado. Mas, percebe que eu acho que, de todas, assim, tentar quebrar abruptamente com o que se faz, mas de uma maneira que ainda tu tenha trilhos por onde essa quebra abrupta, ela se torna um rio, né? Porque, afinal, se ela não tem margem, ela só se espalha. Essa quebra bem direcionada e com algo que eu acredito pelo menos que seja comprovado, que funcione, isso faz com que a gente tenha um resultado melhor, na minha opinião. Ao menos é o que funciona para mim. Então, se vocês forem ver, eu vou talvez disponibilizar depois os discursos que eu fiz para o Epílogo. O Epílogo foi o primeiro campeonato que eu consegui realmente mudar minha linguagem não verbal. E aí, se vocês forem ver a primeira rodada, que nem eu falei, eu tinha problemas com pendularidade, eu tinha problemas com a mão morta, eu tinha problemas com bilateralidade, tudo isso. Se vocês forem ver a primeira rodada do Epílogo, eu faço um discurso sobre passarinhos. E aí eu realmente, assim, por muito pouco eu não cheguei no ponto de eles me falarem, olha, isso aqui é um teatro, isso aqui tá teatral demais, isso aqui não é public speaking. Porque eu pegava, eu falava, porque veja, eu saía domingo com um farnel que eu jogava por sobre as costas e o meu violão velho. Eu sentava sobre os galhos da mesma figueira e ficava olhando os passarinhos que por ali cantavam, vivendo sua vida cotidiana. Era realmente assim, eu fazia um teatro com o meu discurso. Coisa que eu nunca fiz antes. E eu acho que, de certa forma, isso me ajudou. Bem, obrigada. Tá? Sobre as modalidades de discurso. Elas são 4. E elas são bem variadas, elas são muito diferentes. A primeira é a livre. É bem interessante, né?
O discurso livre, ele é realmente livre. Tu escolhe sobre o que quer falar, como quer falar, com base em quê, com quais conteúdos. Tu pode escrever com meses de antecedência em relação a um campeonato, um discurso livre. Eu, particularmente, eu gosto de escrever sempre para o campeonato, porque eu nunca sei como é que vai estar a minha vibe de discurso no campeonato, sabe? Então, eu espero. Mas eu acho que sobre essa modalidade não tem muito o que falar, né? Tu tem liberdade, tu pode escolher, tu pode falar realmente sobre o que tu quiser. Eu acho que uma boa forma de treinar essa categoria, essa modalidade, é pegar coisas no cotidiano, de vez em quando, 1, 2, 3 vezes por semana, e pegar situações ou frases que tu ouviu por aí e criar um discurso a partir daí e ver no que vai dar. Sabe? Realmente é muito, 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 muito livre. Eu confesso que é um pouco desafiador, porque tu precisa ter criatividade e tu fica com medo de se repetir e de repetir outras pessoas, mas é uma das formas mais divertidas de fazer discurso. Eu particularmente gosto bastante. Não tenha nenhuma dúvida sobre o livre, né? Eu vou partir para os outros 3 que eu acho que são mais interessantes. O segundo é um discurso direto. Como é que funciona um discurso direto? A gente recebe uma frase. Essa uma frase, normalmente ela é uma frase um pouco, tipo, filosófica, assim, sabe? E aí a gente tem que, a partir dessa frase, criar um discurso, com o sentido dessa frase, né? Analisando o que essa frase quer nos dizer. Por exemplo, eu vou usar o último epílogo como referência, porque é o que aconteceu mais recentemente, foi semana passada. Né? A minha frase no discurso direto no epílogo era: às vezes o melhor caminho só se encontra quando se perde o mapa. E aí, na minha vez, foi mais desesperador ainda, porque, note, a maioria dos campeonatos de public speaking hoje, eles acontecem de forma virtual. Então, eles mandam pelo e-mail a frase, e aí tu escreve. O problema é que o epílogo, algumas rodadas, elas eram síncronas, não presenciais, né? Mas a gente ligava um Meet e o orador mestre nos dava, então, essa frase. A gente tinha 1 minuto para pegar a frase, pensar, e ao final do 1 minuto a gente tinha que, pau, começar o discurso, 3 minutos. Foi extremamente difícil. Eu escrevi sobre quando, na semana passada, a bicicleta do Itaú, que normalmente eu pego na saída do trabalho, estava quebrada, eu tive que fazer toda uma volta circulando ali o Beira-Rio, e aí, assim, foi uma merda. Passei quase 1 hora caminhando, mas eu vi um pôr do sol lindo ali perto um pouco depois do Beira-Rio na orla. Falei sobre isso. Foi o que veio na mente, sabe? Essa, eu acho que ela é bem desafiadora, assim, porque tu precisa achar o tom certo entre sair da literalidade da frase e não se distanciar muito dela, sabe? É um meio termo que às vezes é um pouco difícil de achar. Mas é bastante interessante. A outra modalidade é o discurso referenciado. O discurso referenciado, ele é um dos que eu mais gosto de escrever. Não sei se eu gosto tanto de debater. O referenciado, ele é bastante explicativo. Tu recebes uma referência, e essa referência pode ser uma foto, um poema, uma música, um lugar, uma pessoa, e a partir disso tu escreves um discurso. Eu tive um referenciado, essa última edição do epílogo foi em homenagem ao Guimarães Rosa. E os referenciados do campeonato eram neologismos que ele usava nos livros dele. Então eu recebi como referência o termo aguacerice, que é uma chuva fraca e constante. E a partir disso eu tinha que escrever. Para o Campeonato Gaúcho, onde eu fui no Vice Speaker Master, eu escolhi músicas gaúchas para fazer de referenciado. Né? Então, a gente mandava uma música gaúcha para cada orador, e a partir dessa música eles tinham que criar um discurso. Eu já vi fotos, já vi poemas, já vi de um tudo. O último que eu fiz foi o baiano, a gente fez de estados brasileiros. Então, a gente pegou vários estados brasileiros, escreveu 2 parágrafos, assim, contando um pouco de história e cultura desses lugares, pelo que eles são mais conhecidos, e mandamos um para cada orador, e eles tinham que fazer um discurso sobre esses estados. É desafiador, porque tu não tem muito elemento, não é tão palpável, é abstrato. A frase ainda é um pouco mais palpável, porque afinal, tu tem que discursar sobre o sentido daquela frase. A referência não tem sentido, sabe? Ela é uma inspiração. E uma inspiração pode ser coisa assim, uma coisa em 1 milhão, sabe? Então, esse é um dos que eu acho
mais desafiadores de fazer, o discurso de referência. E aí vem o último, que é o discurso de cenário. O discurso de cenário, particularmente, eu gosto muito. Eu não sou bom, mas eu gosto. Discurso de cenário é um discurso onde tu tens um cenário, né? Tu tem um cenário proposto, mas não só isso, né? Tu estás numa situação específica, num lugar específico, com um público específico, e tu não és tu. Tu é um personagem específico construído no cenário. Vocês querem um exemplo? O cenário do quinto gaúcho fui eu que dei a ideia. Não foi eu que escrevi ele de cabo a rabo, mas eu dei a ideia. O cenário era o seguinte: tu eras o João Goulart. Quando tinha acabado de acontecer o golpe de 64, o João Goulart ele se refugia no Rio Grande do Sul antes de fugir para o Uruguai. E aqui no Rio Grande do Sul, o Leonel Brizola, que era então governador, ele monta uma guarda civil, pede ajuda ao Terceiro Exército, se não me engano, que é o que tem aqui, a oficiais legalistas e tudo mais, e ele propõe ao João Goulart: olha só, se tu quiser, a gente resiste. E aí, o cenário da final do Quinto Gaúcho era tu, enquanto João Goulart, nessa situação, tendo o Brizola e o resto dos legalistas te esperando, o que tu falarias? E aí você tem que discursar. Eu, particularmente, acho muito legal de fazer esse tipo de discurso, mas é muito difícil tu entrar no personagem, porque são vários serviços, né? Tu tem que entender a época, o lugar que tu está discursando, como está o ânimo daquelas pessoas, dada a situação que se tem, quem é essa pessoa que tu está interpretando e por quê, quais são os anseios dela, o que ele quer, o que é importante para ele, sabe? E a partir daí tu tem que discursar. Eu acho muito legal. Afinal, o epílogo era também muito show, que era sobre um poeta que ele, anos atrás, tinha deixado de ir, de conhecer uma moça, de descer do trem com uma moça que ele tinha conhecido e que tinha conversado, para ir firmar o primeiro livro dele. Anos depois, ele se torna um escritor de sucesso, mas nunca encontrou o amor. E agora ele está numa estação, e ele vê pela janela do trem aquela mulher que há anos atrás ele tinha visto. Ele desce do trem, derrubando malas, derrubando gente, e sobe num palco que tem ali. Ele pega o microfone e agora é tu. E agora tu falas. Eu gosto bastante desse tipo de modelo. Assim, nós temos então os 4 modelos, né? O discurso livre, discurso direto, proposição direta, discurso referenciado e o discurso de cenário. Esses 4 são os que a gente encontra em campeonatos de public speaking e são os 4 que a gente precisa estudar, entre aspas, mas aprender a como lidar com as adversidades que cada um deles nos dão. Alguém tem alguma dúvida sobre isso? Eu tenho. No caso do discurso de cenário, o cenário é relacionado com algo da vida real, por exemplo, do Goulart. Muda alguma coisa fazer um discurso que se encaixa com a realidade que realmente aconteceu ou é livre nesse aspecto? Como, por exemplo, do João Goulart, assim. Porque ele fugiu, né? Então... Sim, ele fugiu. Não, tu tem liberdade, assim, sabe? Tu só és vinculado pelo que está escrito no enunciado. Fora disso, tu tens liberdade para definir. Por isso que raramente a gente coloca nomes, inclusive, tá? Esse do João Goulart a gente colocou, mas raramente a gente coloca nomes. Tipo, se a gente está se baseando em situações que realmente aconteceram, a gente coloca, você é uma pessoa assim, 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 assado, que descreve perfeitamente a pessoa, mas não é a pessoa. Muito obrigado. Tranquilamente. Mais alguma dúvida, pessoal? Bueno. Tendo em vista o adiantado da hora, nós já temos quase 1 hora de formação. Eu acho que eu passei as coisas mais importantes do Public Speaking, fiz uma introdução sobre o modelo, principalmente no Brasil, e sobre para que ele serve. Fiz uma introdução sobre os critérios de avaliação e o que é levado em conta no modelo Public Speaking, porque eles importam para uma boa oratória, e apresentei as modalidades de discurso que são disputadas dentro de um campeonato. Eu fechei, assim, então, as 3 linhas de análise que eu gostaria de trabalhar nessa formação,
e foi muito bom ter vocês. Se vocês não têm mais nenhuma dúvida, eu encerro por aqui. Uma última questão rapidinho. Claro. Só caso no futuro a gente queira revisitar algum desses conceitos para um campeonato de public speaking, porque como aqui no GDO a gente vai trabalhar principalmente com o parlamento britânico, né? Imagino que às vezes a gente pode perder um pouco a prática, lembrar bem desses conceitos. Essa aula vai ficar gravada, a gente vai ter acesso a ela? Sim, essa aula está sendo gravada pelo Victor, a gente vai disponibilizar, inclusive para os colegas que acabaram não podendo vir hoje, né? Mas não só isso, para as pessoas que entrarem efetivamente no GDO, como eu falei, eu sou diretor do Núcleo de Oratória hoje, e durante esse semestre o Núcleo de Oratória vai estar com atividades abertas, a gente vai montar provavelmente um grupo e fazer atividades práticas, formações sobre os critérios mais aprofundadas e específicas aí, para as pessoas que queiram não só competir, mas melhorar suas habilidades de oratória. Então, o núcleo ele vai funcionar para além das atividades que são obrigatórias do GDO, que normalmente envolvem o público, o parlamento britânico, mas é uma atividade que a gente convida todos a participar e que a gente acha que é sempre útil. Né? Perfeito, obrigado. Já passa. Aí, pessoal, muito obrigado, então, pela presença de todos. Eu fico à disposição. Se precisarem me mandar mensagem, não se acanhem. Eu estou sempre aqui. Os que quiserem materiais, os que quiserem vídeos, podem me mandar mensagem que eu vou responder assim que possível. Obrigado. Boa noite.